Olá, pessoal. Hoje, 29/4, acabando o mês 4, já. Muito rápido corre o tempo rumo a tudo aquilo que vai acontecer. O tema de hoje é produto de uma sequência que, na segunda vez eu achei que era coincidência, na terceira eu comecei ficar cismada. Na quarta vez que o assunto foi criança, na parte espiritual, na vidência, nos temas, no programa de rádio, enfim, está muito no ar o tema crianças, então, hoje mesmo, acabou de ter uma oração online, a vidência falou todas as vidências, falaram de crianças, lá vamos nós educar as crianças. Porque podemos não ter mais crianças para educar, já somos avós, mas voltaremos. Então, tudo isso é o tipo de conhecimento que nós precisamos ter, que nós precisamos ter em mente e obedecer aquilo que está pedido pelo mundo espiritual superior. Grande Mãe Maria, hoje mesmo já falou desse tema, então nós vamos caprichar ouvindo, para que a gente possa ajudar, tá? Vamos ajudar a ensinar quem está com uma criança nas mãos, como fazer para educar. Não quer dizer escola, diploma, é educar o espírito. Então, vamos a isso. A, a quantidade de crianças que está aparecendo e as comunicações somadas e mais os avisos nos trazem a realidade de que a hora está chegando. E esta hora tão profetizada tem muito a ver com crianças, porque sofrerão, não sofrerão, herdarão. Vamos então ao que temos de teoria para que a gente possa ter uma orientação. Jesus, no sermão profético, ele falou que seriam tantos os escândalos nessa época, que até os espíritos mais conhecedores, mais centrados, se arrastariam pelos escândalos e até ele comenta, esfriarão os corações, de tanto ver coisa errada acontecendo na humanidade, que é o que está acontecendo agora. No Apocalipse, depois do capítulo 14, que anuncia que virá o Evangelho eterno no porvir, para o porvir, para agora e antes que viessem os dias, que são agora, e depois para todo o porvir, um novo céu. A mesma coisa, tremendos acontecimentos, estão lá descritos todos os tipos, mas também o aviso de que vai haver uma grande renovação, um retorno puro e simples, simples, não é complicado, é simples, da doutrina do caminho que Jesus deixou. E esse retorno tem a ver com esses perigos que a gente está rondando, vendo escândalos acontecendo em torno das crianças, as crianças sendo vítimas. Ninguém vai poder dizer que Deus não avisou que assim seria. As crianças serão vítimas, adultos que se cuidem. Então, vamos ver o que o homem está fazendo, conversando com você. Na TV hoje, a gente está assistindo o homem, a humanidade toda prontinha para assistir a desgraça do planeta, porque o homem está prontinho para incendiar com bombas de tudo quanto é tipo, aviões, hoje submarinos apontando para a Terra, enfim, todos cheios de bomba, mas isso a gente também já sabe que vai eliminar 2/3 dos viventes. É muita gente. E o dilúvio vai ser de fogo, porque o que aconteceu no passado, o de água, não fez a expulsão. Este já é diferente, vai expulsar. Se nunca o adulto foi capaz de forjar um mundo de. Olha para trás, nunca.
Houve um mundo de paz e harmonia para as crianças, agora mesmo, no dia de hoje, é pior porque ele impõe fome, doenças, orfandade, torturas de ordem moral, enfim, tudo preparando com esta coisa de atômica, bomba atômica, para nascerem crianças com deformações, porque fizeram barbaridades quando foram adultos, e aí então as deformações virão, nós vamos ver os resíduos atômicos trabalhando para alterar genes, então umas coisas diferentes e pesadas mesmo vão ser a nossa realidade. Então, depois desses nascimentos, precisa haver alguém que pegue aquela criança no colo, há um karma. Tudo isso nós já estamos sendo preparados, vai ser o nosso porvir, por um lado. Essa teratogenia toda. De onde vem esse efeito? Abandonaram a doutrina que Jesus trouxe do caminho de volta a Deus. 2 itens principais e fundamentais. A lei de Deus, os 10 mandamentos, 10 frases. Então, tiraram isso da frente das crianças para poder chegar a adultos responsáveis. E as mediunidades, quanto não foram perseguidas? E aí ficaram fora da marcha que deveria ter, todos unidos em direção a uma civilização fraternista. Se todos tivessem levado a cabo o que Jesus deixou, ficou muito bem exposto na vida dele, no exemplo que ele falou. Ele falou, fez, cumpriu, usando os dons, uma civilização fraternista universal, todas as raças. Então, com tudo que fizeram para derrubar tudo isso, não vai ficar impune, como está avisado, e a justiça divina vai cair, fazer cair todos esses que foram participantes de tudo, toda essa desgraceira. E nascerão. Crianças nascerão, serão algumas expulsas, enfim, tudo de acordo com o que fizeram. Isso está no nosso porvir proximinho. Os que restarão, depois de tudo acontecido, estes então terão que reconstruir tudo. Pensa num pós-apocalipse. Passados tsunamis, vulcões, furacões, a parte das bombas atômicas que vão explodir, que já estão ameaçando. Enfim, tudo isto vai ter o espírito da verdade agora chegando através das comunicações, dizendo: eu quero que sejam agora as crianças educadas assim, assim, assim. Dá para saber como. Como é que uma criança precisa ser educada? Criança, só não, adolescente, os jovens, tudo dentro da vontade de Deus. E as pessoas vão levar a sério porque vão olhar em volta o que restou? Sim, senhor. Sim, senhor. Eu sobrei. Então, eu vou obedecer. Como dizia Oswaldo Polidoro, nem que seja por cagaço, que a coisa vai ser feia. Então, estes que restarem vão ficar no seio da lei de Deus, vão perceber as mediunidades com outros olhos, vão usar muito, muito o trato das mediunidades como intercâmbio entre os 2 planos, para fugir de tudo aquilo que provocou toda aquela sequela gigantesca e foi avisada. Mudem enquanto é tempo. Avisos foram dados. Para quê? Com a finalidade. Todas essas crianças, adolescentes e jovens maduros que sobrarem, eles terão que desabrochar o Deus interno, superar o susto,
superar tudo o que aconteceu, erguer a cabeça e falar: ok, vou ser trabalhador dele, Deus. Vou fazer com que seja esta a minha, meu foco de vida. O problema que todos vamos ter que enfrentar, se a gente tem neto, alguém da minha idade tem netos, é um problema que a gente pode enxergar e querer até avisar. O vírus da hipocrisia, da maldade é transmissível, se espalha. Por quê? Porque a criança, ela não tem experiência de vida e ela tem a tendência de acreditar. É normal dar crédito aos adultos, porque eles têm esse olhar de achar que o adulto tem mais experiência e não está errando. Então, isso tudo compete a nós, irmos desde já avisando os pais, nós que temos mais idade, e os pais, o dever de ficarem alerta, estar sempre presentes na vida das crianças e fazer com que eles sejam sempre abertos em conversas. Vamos lembrar que as crianças do presente são os adultos do passado. A criança de hoje é o velho de ontem, empanturrado daquilo que ele nem lembra, mas ele traz algum erro, alguma ignorância que ele não levou a cabo de derrubar, não procurou sabedoria, enfim, traz toda essa carga. Então, nós temos que lembrar essas crianças, perdão, que não se iludam com o mundo dos homens, que não se iludam com tudo aquilo que o homem fabrica. E a gente pode ir colocando desde pequenos os conceitos para que eles entendam que a justiça divina não se ilude. A justiça divina não erra. Não é preciso correr atrás de vingança, de ficar com ódio, de ficar com, assim, mal com alguma coisa. A justiça divina dará cobro. Cuide do seu desabrochamento, porque cada encarnação é um compromisso novo. Aliás, o cérebro é novo também, então, novinho para ser colocado. Tudo de bom que uma criança pode precisar saber. E se ela sabe, desde pequenininha, que a gente reencarna com o compromisso de progredir, que a gente encarna sabendo que se errar vai ter que pagar, é um atraso, sempre é lágrima, enfim, tudo isso a justiça divina supervisiona. Quando cresce, já respeitando, confiando que alguma coisa está por baixo dando suporte, enfim, vamos dizer assim, que a justiça divina para uma criança vai ser um conceito não assim físico, né, presente, mas se um adulto conhecendo o seu filho conseguir transmitir, deixe nas mãos de Deus, ele sabe. Procura Deus dentro de você, conversa com Deus, a criança cresce diferenciada. Aliás, o Oswaldo Polidoro dizia, está na Bíblia, sempre ele mencionava que os pais deem, junto com o leite materno, tudo de conceitos de moral, de amor, tudo aquilo que vão precisar saber sobre a lei, isso a criança jamais esquecerá, nunca mais esquecerá. Se não quiser seguir, vai ser por opção dela, depois mais velhos, mas carregarão na memória. Aí é que é. Muito bem. No meio dessas crianças, eu gostaria de falar para vocês, como já falei, mas vou repetir. Não lembro se falei, mas vou falar para vocês. Desde esta época, estão encarnando já grandes ponteiros da humanidade
em todos os setores. Então, são aqueles que vão ser os empregadores de todas as características do novo céu, da nova aurora. E eles aceitaram encarar esse momento, porque fácil não vai ser. O momento vai ser muito rude, com muitas faltas, vamos ter carriolas de dinheiro e nada para comprar. Não é esperado que haja uma época de fartura. Eles sabem que vão passar por muita fase difícil, como passaram na Segunda Guerra os meus pais, por exemplo. Mas passaram, atravessaram. Então, eles vão ter que encarar esse momento e vem vindo com gosto pelo amor a Deus. É de Deus o chamado, então eu quero, sabe? Está havendo este processo de um conversar com outro, nos vários setores da humanidade. Então, eles vão vir, já estão vindo, para, por exemplo, serem músicos, para fazer uma música mesmo. Eu não estou falando de algum barulho por aí que chamam de música. Não, não é. Vão vir para fazer aquilo que vai trazer enlevo para o cérebro e vai ser meigo para ajudar a passar esse tempo. Na arte, por exemplo, ou também nas engenharias da vida, na ciência, para quê? Para pegar os restolhos de tudo que é resto de prédios que vão cair, enfim, e transformar em alguma coisa que seja boa, que seja bela, para que o porvir tenha alguma coisa para acrescentar. São espíritos muito especiais, esses músicos, esses cientistas, esses engenheiros. E eles vêm vindo conforme uma programação, para serem veículos. Cura, vocês podem imaginar quantos? Pode deixar que eu vou indo. O que que você sabe fazer? Curar com ervas. Ou sou muito boa em psicologia, eu sei levantar os deprimidos. Esse tipo vai ser assim um bálsamo na ciência, na engenharia, na agricultura. Pensa, técnicas novas que vamos precisar, porque o Brasil está predestinado para ser o celeiro da humanidade. Então, vão ser professores, vão ser legisladores também, tudo isso que precisa encontrar uma base de harmonia. Tudo isso eu falei porque todos eles têm isso em comum. Eles tinham no mundo espiritual uma base de harmonia. Agora está na hora deles terem certeza, ou pelo menos rezarem, para que os pais possam dar para eles abraço, carinho, compreensão. Não precisam de laptop, celular no último, é, brincar na lama depois da chuva e rir gostoso. Então, tudo isto é necessário para, na cabeça dos pais, já levar esse diferencial. Não é o material que vai contar, não é. Para ter uma base firme, é a família que vai ser esta, este patamar onde pode se pisar com o pé firme. Conhecer Deus desde pequenos. Ah, não, eu tenho fé. Não é para ter fé, é certeza. É olhar as coisas e quem, a não ser Deus, faria tudo isso com tanta perfeição em torno de nós. Os pais são os pilares de uma casa. Os pais são os professores dos futuros professores, olha a importância. Os meus netos, os filhos de vocês, dependendo da idade, serão, quando forem pais, professores daqueles que vão ser professores e professores dos futuros alunos, porque vai precisar de várias gerações, essa próxima e algumas, para que tudo se equilibre de novo.
e o conhecimento humano em geral, porque eu mencionei, acho que todos os caminhos de conhecimento, tem que começar pelo estudo do primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus, não tem outro. Não escorreguem para o lado da idolatria, não escorreguem para o lado de paganismos, de rituais. Eu não preciso nada disso. Nenhum ajoelhado na minha frente. Ele sempre, o Senhor Jeová sempre deixa claro que ele precisa de filhos que trabalhem. Tem por aí umas reportagens que deram nome, que os homens adoram dar nome, e falam assim: bem-vindo aí a geração índigo, porque a aura é azulada, e cristal, porque a aura brilha como cristal. Sim, isso bate, mas não é só isto, é mais do que isto. E muitos pais não terão a chance de saber qual é a cor da aura. Eu quero saber se o meu filho está com condições de ser um ponteiro. Se o teu filho não for um ponteiro, prepara ele para ser um bom aluno, porque o planeta precisa de quem leve a cabo, que coloque tudo em prática. Esses espíritos gostam de mandar, mas eles precisam de limites, porque eles vêm acostumados a serem líderes do outro lado. Mas eles precisam conhecer o limite desde criança, que antes que ele seja alguém crescendo, que ele tem que obedecer professores, os pais, crianças mais velhas que já são mais sabedoras, que podem dizer: não vem por aí, não, aí vai machucar. Então, isso tudo é um limite necessário para essas crianças. As crianças precisam enxergar atividades amorosas, enfim, tudo isto tem que começar pelos pais, porque os pais é que vão ter desde o início, na primeira idade, no primeiro setênio, os primeiros 7 anos, a oportunidade de falar e exemplificar. Criança vai muito atrás de exemplo. Tudo é exemplo, serve de exemplo para eles. Então, se eles tiverem exemplo de pais que falam em Deus, respeitam, oram, uma vez por semana em um grupo de oração, enfim, tudo isso vai gerar automaticamente um respeito pelas leis de Deus, eternas, perfeitas e imutáveis. As leis de Deus. Então, também importa muito que a gente comente, que seja mostrado o prejuízo do erro, mostrar onde está o erro, que a aparência pode ter o erro e não a pessoa que vai transmitir o erro. Que não importa a aparência, mas é o contexto, o conteúdo da pessoa. Aprenda, que a criança aprenda a peneirar o que ouve dos outros. Porque muitos por aí usam Deus como pretexto, precisamos ter muito, muito cuidado. Quem é que não tem origem em Deus? Nós todos somos originados, centelhas divinas, saímos de Deus. Quem é que não tem virtudes para desabrochar? Todos temos. Todos nós. O Deus interno fica latejando, gritando dentro de nós: você errou, você acertou. Agora, todos nós estamos sujeitos a encarnar e desencarnar. E quem não vai desencarnar e prestar contas? Que existe isso? Não vou desencarnar? Todos vamos prestar contas depois desse dia. O que fizemos de bom e de ruim. Então, se a criança já cresce sabendo disso, ela começa a colecionar. Se bem orientada, o que fiz de bom hoje, conta para mim, conta para a mamãe, assim. A primeira coisa de muito saudável que a gente já pode colocar diante de uma criança é, através de filminhos, tem desenhos, tem a Bíblia para ser lida, o exemplo de Jesus.
Olha, neste caso, como ele fez, como ele foi amoroso, como ele colocou a mão, colocando em prática os dons para curar. E sempre avisar, foi Deus que colocou ele diante de nós para nosso modelo. Não foi ele: "Olhem para mim, porque eu vim". Ele sempre deixou: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", deixou bem claro quem é e a que veio. E manso, humilde de coração, manso, zero orgulho, zero necessidade de grandes luxos, tudo tá bom. Qual é a comida de hoje? Pão e peixe. Ah, que delícia, eu estava com fome. Tem muita criança que hoje joga fora pratos do melhor comida, não gasta. Educados na simplicidade, na mansidão, no tom de voz, tolerância com o erro do outro, com as diferenças, tolerância, enfim, como Jesus fez, vamos renúncia, tudo bem, vai, eu não queria ir, mas eu vou, porque eu vou acabar ajudando tal pessoa, enfim, perdoar, deixar a raiva de lado, quanta coisa Jesus deixou, fora os dons, né. Então, se como depois de as coisas acontecerem, os dons vão ser muito distribuídos, muito abertos, muito, a vidência, vai ser normal. A mãe vê a criança: "Para onde você está olhando?" E a criança vai dizer: "Ali tem uma criança me dando tchau", aí a mãe dá tchau junto, o bate-papo entre os 2 planos da vida, desde pequenos, já faz com que a abertura seja cada vez maior. Então, fora enxergar as curas que podem acontecer, contar para os outros: "Olha, eu estou vendo que o sei lá, tua cabeça está doendo, ela está com uma cor estranha. Por que você está com dor de cabeça?" Estou usando esse exemplo porque a minha mãe falava isso. Então tudo isso a gente já cresce, como é que ela viu? Como é que você viu mãe que tinha dor de cabeça? Porque a cor fica diferente, um pouco mais cinza. Ah, a criança crescer desse jeito, fala a verdade. Já nasce prontinha, né, mas enfim. Isso tudo vai ficar bom para todo mundo no porvir que está tão próximo. Vai ficar bom para todo mundo se todos fizerem isso, educar as crianças dessa forma. Lembrando que o indivíduo educado é aquele que age como Jesus exemplificou, dando dignos frutos pelo exemplo. Uma criança mais velha que exemplifica para as pequenas, tenho na família, tenho entre as amizades, isso existe e é possível, e se os pais ensinam, faça, ensina como é, isso vai passando, a lei moral praticada, o uso sadio dos dons, o amor colocado em prática em forma de bondade, atitudes bondosas, respeito com os mais velhos, enfim. Então, o educador pode ser pai, mãe, qualquer adulto responsável. Tem que começar dizendo para si mesmo e para os outros que a verdadeira educação começa e termina na moral. Vergonha na cara, moral, ética, amor praticado. Na moral divina, porque um homem sem moral, com atitudes imorais é nojento. O cara fica pior do que animal, uma pessoa imoral. E aí, geralmente tem a tendência de colocar a inteligência para serviço do mal. Muitos terão ainda, depois do apocalipse, a tendência que deverá ser abafada pelos seus companheiros. Falando do amor divino, esse que foi exemplificado por Jesus, eh, desde lá do começo já tem fatos, atitudes que a gente já sabe que na parte amorosa a gente vai ter que ter um pouco de renúncia também. Deixar de fazer alguma coisa para praticar o bem para outra pessoa. Então ensinar a criança, falar: "Não faz mal que a gente, não coma
isso que eu fiz de sobremesa, vamos dar para aquela pessoa que não tem nada para comer, a divisão, enfim. Eu gostaria de comentar com vocês uma comunicação de Jesus. E ele falou, eu vou ler para vocês. Os espíritos trabalhadores bem divinizados, os que vão herdar a terra, não vão ter necessidade de participar disso ou aquilo como com espíritos sofredores. Não vão precisar. Quem é sofredor é porque não quis melhorar, está trazendo karma e vai ter ali entre eles uma forma de curtirem junto, serem sofredores juntos. Não vai mais poder ser admitido que haja tanta mistura como hoje nós temos. Porque, puxa vida, tanto aviso foi dado. Desde o dilúvio de água, teve o dilúvio, foi avisado, chegou aquele mundaréu de água, desencarnaram todos. Só que a diferença é que não teve a expulsão. Todo mundo voltou junto, mas agora vai ser diferente. Vai ter o que foi profetizado em Isaías, no capítulo 11, já leram? Que a criança vai brincar com a cobra e a cobra não vai brincar com a criança. Que o leão vai comer, pastar grama junto com o carneiro, enfim, tudo isto vai ser o que está profetizado em Isaías e também em Joel, a promessa de Deus dos dons. Mas nós, desde já estamos vendo muita criança chegando nas orações. Você vê que como é bom, quem é bom já nasce feito, falando de vidência. Ou já não sabe falar, mas já se retrai, ou puxa os pais para ir para o trabalho. Como teve uma criança que apareceu em vidência para outra pessoa falando: "Você pode dar um recado para meu pai me levar para o trabalho, porque ele não está indo, e eu quero ir para a sessão, eu quero ir para a oração em conjunto, ficar com os meus amiguinhos". Vai vendo, saiu do corpo durante a noite. "Ô tio, avisa meu pai, faz favor". Tem isso também. Então, tudo isso vai ter também, que a gente tem percebido muito, crianças que de repente falam frases, isto não foi uma criança que falou, frases adultas, muito ponderadas, direto no ponto do problema, enfim. Então, as crianças relatando que eu estou vendo o Senhor Jeová, o próprio maior o Deus em Deus ela está vendo. E ele fala, sou eu, para a criança, já para incentivar. Então, essas parecendo uma eclosão mediúnica, e no fundo porque do passado sempre houve muita mediunidade, mas foram muito perseguidos. Quanto médium não foi morto, assassinado brutalmente na Idade Média? Mas agora não. No porvir, essas crianças vão ter as visões, os sonhos e vão comentar livremente. É isso que espera o nosso futuro e, portanto, a gente espera que os pais conheçam dos dons para não correr com algum filho para psiquiatra. Não, ele não está maluco, ele está em pleno domínio dos dons. Então, a gente espera que se a gente enxergar alguém que não conhece, que, fala, orienta essa pessoa. Teu filho não tem nada, isso é um dom mediúnico, é um presente divino. Outra coisa também, o aviso que Jesus deixou. Eu não vim representar todas as crianças. Eu vim para ser como Deus quis muito bem. Eu vim para ser muito bem aquilo que Deus quis. Ninguém herdará o reino sem se fazer simples e humilde como criança. Então, eu não vim representar as crianças. Eu tive a sorte de representar esta humildade, a simplicidade que é característica das crianças, se ninguém estragar,
e dos espíritos que habitam os altos planos da vida, simples e humildes. Eles não querem riqueza. Ah, mas poxa, se eu estou sabendo que meu filho vai ser médico, então eu tenho que trabalhar muito para ter. Não se preocupe. Ele entra numa faculdade que dá para pagar, ou se pelo próprio valor dele ele entra em bolsa, com bolsa. Temos que dar a maior riqueza, que é a base doutrinária, sabe? Então, por exemplo, tem tanta família, não reencarnaram todos juntos, mas tem tanta gente bíblica reencarnada, espíritos que já participaram da etapa registrada da Bíblia da época de Jesus, estão aí, reencarnados. E numa hora gloriosa desta, que o Pentecostes vai ser cada vez maior, as crianças tendo vidência, não vai ser uma festa? Nossa, nossa, que delícia! Como foi a época que Jesus depois aparecia materializado, depois do desencarne dele. Olha que delícia, que festa, poder ter ele de volta, saber que esse dom existe de se materializar, conversar, vou embora, não tem morte. E ali, tangível, isso tudo vai muito acontecer. Então, a gente passa a entender com isso que esse desabrochamento do dom é bom que o adulto não breque para não, quando chegar a vez dele, não brequem o dom dele também, sabe? Fica avisado, porque ele vai querer o dom e os dons vão correr dele. Aí a importância de fazer as crianças mais íntimas com tudo, os 10 mandamentos, nas orações em conjunto eles escutam a leitura, tem forma de mediunidade que ainda vai acontecer, o convívio de pessoas mais sábias que podem explicar, enfim. Também tem muita gente que fala, ah, mas isso eu não acredito. Se a gente puder pegar essas pessoas e falar, olha, eu gostaria que você pensasse um pouco em parar de dizer, isto eu não acredito, troque por não conheço. Não seja renitente a um conhecimento novo. Se você não acredita nisto ou naquilo que eu estou te contando, venha conhecer. No YouTube está cheio de filme de criança com 5, 6 anos, dando detalhe da vida passada, e os pais correm atrás e encontram o documento. Eu fui piloto de avião na Segunda Guerra, eu morei em tal lugar, minha mãe chamava assim, assim, e está lá a prova. Por que ser renitente? Então, em vez de dizer que eu não creio, diga sou ignorante, eu ignoro, não ignorante no sentido ruim, eu ignoro. E aí, então, a gente, sabendo, indo atrás, aprendendo junto, instrui a criança prontinha para o próximo passo da humanidade. Nós estamos num trecho da história espiritual do planeta muito delicado. E então alguém poderia também perguntar: ah, bom, agora tem uma parte delicada que eu gostaria de perguntar. Será que também para a criança que foi transviada do caminho reto já desde pequena, ou então adulto que se tornou criminoso, qual o problema? Também para eles estão colocadas todas essas verdades divinas que eu estou falando. É para a criança que foi criada errada, porque não vai ter mais jeito, despreza. Não é assim. Tudo tem uma forma carinhosa, firme, voz, tom de voz firme, conhecimentos de causa, enfim. Porque as verdades divinas têm que ser colocadas diante de todos, entender que cada um tem um jeito de aprender ou não vai aprender mais tão rápido como outros, enfim. Porque, na verdade, não faltou advertência, sabe? Quando alguém está errando, o anjo guardião providencia. Gente que fale, não faça. Não faça porque é errado, não faça. Ah, mas ele era pequenininho. Ele deve ter ouvido, não faça.
Ninguém deixa de ter aviso. Não, não, por Deus. Então tem que entender que espírita, por exemplo, eu sou espírita. Espírita são todos aqueles que sabem do mundo espiritual, ser divinista, não só do mundo espiritual, mas mais para conhecer os conceitos divinos, as verdades divinas, o amor divino, que abraça, que entende, que procura ser, usar da empatia com todos, porque todos somos irmãos. Colocar isso em prática. E aí, com esses dons por aí, com a lei de Deus colocados, fica só valendo, de que religião você é? Da consciência limpa. Não é para ter, não precisa ter, porque muita coisa vai acabar, vai ser um arraso em muitos lugares. Não tem que ter templo, não tem que ter roupa especial. Jesus não falou nada disso. Consciência limpa perante Deus, você, tudo bem? Jesus pode chegar na tua frente, ele vai sorrir? Vai, sabe? Educar assim. Você tem errado? Vamos mudar? Eu te ajudo. Vamos querer? Começar querendo mudar? E assim vai. Sabendo que o Evangelho eterno, que a gente está neste trabalho de levar adiante, porque está profetizado na Bíblia, está lá no site. Quem quiser pega de graça, gdpatriarcajacó.org.br. É conhecimento divino. E é, é o conhecimento divino, mas também tem um código de comportamento, tá? Porque só conhecer e não colocar em prática, então é um código de comportamento para com Deus, para com o próximo, que é o nosso irmão, para aquilo que Deus ordena através de leis, aquilo que é comentado, advertido, a gente recebe muita advertência. Então, o Evangelho Eterno está para isso, para ser entendido de pouquinho em pouquinho. Aí a gente vai fazer tudo aquilo que Isaías deixou escrito tão lindo. Procura o capítulo 11. A gente saiu de Deus tão simples, uma centelhazinha, um cisquinho brilhante, e fizemos em bilhões de anos a nossa estrada até chegar aqui, cada vez mais colocando qualidades boas para fora. Na época, desde a época que a gente foi animal, eu fui, por exemplo, uma lagartixa fêmea, coloquei meus ovinhos, fiz minha parte, e por aí vai, não estou brincando, a gente atravessou. Eu vou fazer esse tema para as pessoas saberem que a gente não pode retroagir, encarnar de novo como bicho, não, mas fomos no passado. Então, essa lei da reencarnação é uma bênção, porque é uma oportunidade de desabrochar e coisa nova e pagar. Nossa, eu errei. Que arrependimento. Nossa, quando eu cheguei do outro lado, que eu vi naquele espelho que tem lá, as coisas que eu fiz, me arrependi. E a gente pede rapidinho uma vida nova, para ter oportunidade nova. O espírito fica de frente com motivos novos, coisas que a gente pode fazer na parte física, na parte moral, científica, enfim. Então, ser criança na carne é complicado, hein? Hoje. É porque também na parte espiritual, um dia já fomos criança espiritual, temos o fator ainda para evoluir, temos coisas para evoluir, temos que caçar oportunidades, lutar pelas oportunidades. Mas é a criança, mas nós temos que aprender que andar não é sem dor, temos que aprender a andar, cair, levantar. Tudo temos que ir aprendendo devagarinho que o fogo queima. Na segunda vez já não põe a mão. Enfim, tudo isto já é um aprendizado novo porque o cérebro é novo.
Mas com o tempo, vai ficando mais 3, 4 anos, aquilo volta, começa a voltar de vidas passadas, e a encarnação, a reencarnação, o processo, lá pelos 7 anos já está terminado, agora é tudo novo. Se eu fui médico no passado, agora eu vou ser músico e pronto, porque eu conheço os dois. E eu escolhi que nesta vida vou fazer uma música muito linda. Tudo bem. Então, o espírito fica de frente com tudo aquilo de novidade, é lei natural, é do fator evolutivo, novas fronteiras, atravessar, reencarnando. Tanto faz se o espírito é mais evoluído ou menos evoluído, se ele for melhor ou pior. O karma tem que ser, se a gente tem um karma negativo, vai ressarcir. Mas a reencarnação é, na verdade, para desabrochar. Tem que desabrochar. Então, nós vamos relembrar 3 situações que podem acontecer. Pensa comigo. Estamos misturados com pessoas de vários graus de evolução. Tá. Mas tem uns que não devem crimes. Não tem no passado nada assim, uma coisa grandiosa para resgatar. Mas a obrigação para si mesmo de melhorar o caráter, de melhorar as oportunidades de abrir virtudes divinas, mais paciência, algum outro dom. Isso tudo é o potencial que precisa ser aberto. 2, tem os espíritos que têm marca de crime. Nossa, encarnou com aquilo, o crime está pesando nas costas, o crime que já fez, e fora tudo da evolução normal, ainda vai bater em alguma idade certa, alguma coisa que vai fazer pagar. Nunca é sorrindo, sabe? Tem sempre alguma marca de lágrima, de dor, enfim, doença, pagar o que fez. Porque tem que ressarcir o erro, né? Terceiro tipo, espírito que tem um pouco de cada. Nem é alguma coisa muito grave, não tem muita marca positiva, nem muita negativa. Precisa dos dois para dar conta de crescer. O negativo para acabar de pagar e o positivo para ir acabando de abrir. Então, acumular méritos, descontar faltas passadas, e assim a encarnação vai passando sem grandes sustos, numa boa, espero, né? Então, as mães e os pais têm que ponderar isso. Como será o histórico desse meu filho? Puxa vida, ele é tão rebelde, mas será rebelde por quê? Ou muito tem medo disso, medo daquilo. Conhecer o histórico dos filhos ajuda demais a criar com muito mais certeza do que está fazendo. Ao ser mais firme, com crises de orgulho, porque eu sou, você não é. Você ainda não se fez. Fica quietinho, você pode ter sido algum mando no passado. Agora menos, aprende a obedecer e depois, quando for a tua hora, se você puder, aí você manda. Então, de que forma um pai que pouco sabe não vai errar? Exemplo. Volto a falar, dar dignos frutos pelo exemplo. É uma frase que Jesus falava e a própria pessoa, como é que vai querer criar bem um filho? Quem é o pai e a mãe que não quer criar bem? Mas nem sempre criar bem significa fazer tudo o que ele quer. Não é por aí. Fazer tudo, mimar, deixar rolar o erro, não é por aí. É mostrar, cuidar dos orgulhos, podar, não encher a bola no sentido de vaidade. Olha, você é o mais bonito da festa. Pode ser o mais bem vestido, mas em termos de brilho, naquela festa, será que ele era o mais bonito? Será que espiritualmente ele estava aparecendo tão bem?
Precisa ensinar que o que vale não é a aparência exterior. Cuidado com essas arrogâncias, essas tenho mais diploma que o outro. Ah, é? Vamos ver o que você vai fazer. Que práticas vai ter? Porque sabe tanta coisa que a gente erra e a gente acaba descobrindo que errou, somos nós que temos que mudar. Deus não tem que mudar de conduta. Tudo que ele expôs através do seu filho escolhido, ele cobra através da justiça divina. E o homem acaba mudando, custe o que custar, se não foi mudança em uma encarnação, vai levar mais encarnações. Ah, mas pode até trocar de planeta. Sai expulso desse, vai para outro planeta, mas vai abaixando. Sim, eu errei. Nossa, eu precisava ter sido melhor orientado, não fui. Enfim. As mudanças, não precisa, a gente fala em mudanças, mas a ideia que o pessoal fala é assim: nossa, eu preciso de largar de. Eu adoro comer tal coisa, não vou comer nunca mais. Não é assim esse tipo de mudança. Comer sadio é honrar o corpo que recebeu. Opa! Mas, assim, ensina teu filho que para ficar no celular em joguinho tem hora marcada e ponto final. Não tem negociar. Pois se a justiça divina não negocia, por que que um filho vai fazer birra e a mãe, porque quer se ver livre da gritaria, entrega de novo? Tinha prometido que ia tirar, acaba devolvendo. Isto é mostrar fraqueza. Ele já sabe, esta mãe me obedece. É só eu gritar, já aprendi. Então, mesmo também dar atenção para quem está em volta, conversar com os mais velhos, manias bobinhas de ver alguém e puxar o cabelo ou falar palavrão, tudo dentro da harmonia, no futuro vai fazer diferença. Hoje, volto a falar a frase que por onde eu iniciei. Está tão espalhado o mau exemplo que a gente acaba achando que é normal falar palavrão, andar com a roupa despedaçada. Isso é moda que veio da subcrosta. Lá eles têm essa roupa assim. Enfim, mas nós temos que ver que tem mães que acham que estão acertando e agradando a Deus, então elas fazem tudo pelo filho. O filho está com 40 anos, ela ainda está fazendo tudo o que ele faz. Não é. Se você quer de fato se sentir feliz com o que fez na hora de criar seu filho, filha, veja se ele está pronto, perto dos 18, a enfrentar a vida, a morar sozinho. Não estou falando para você ensinar a fazer grandes pratos, mas ele já frita um ovo, se for necessário. Cuidar da roupa, uma coisa que arrebentou. Ele já enfrenta, telefona pedindo para socorro, sabe varrer a casa, passa um pano, faz a cama, porque essa juventude de hoje está gozada. Não sei se vocês concordam comigo, mas eles levantam a bandeira do vou salvar o planeta, vou cuidar da Amazônia, mas não arruma a cama, não guarda a roupa. A própria roupa no armário ele não guarda, mas vai salvar o planeta. Então, colocar no devido lugar também está dentro disso tudo, sabe? E gritos, como gritam? Suportar grito, isso. Ah, mas é que eu suporto, ele fica gritando. Isso não é educação. Tinha que ter começado lá para trás, nos primeiros gritos e com carinho. Então, conversar com alguém me orienta como eu faço, porque na escola tem sempre gente que conhece. Faltar na escola é outra coisa. Ah, não vou, não estou com vontade. Como assim não estou com vontade? Então, eu também não estou com vontade de fazer nem teu almoço e nem teu jantar. Tudo bem? Você passa fome hoje. Nós temos compromissos e a gente cumpre. Eles têm que aprender isso desde pequenininhos, isto é educar. É deixar um espírito pronto para a vida lá pelos 16, 18 anos. Porque eles, perante o mundo espiritual, desde os 13, eles já são chamados para
participarem da vida adulta para irem aprendendo. Então, a gente vai perceber durante a vida que muitos têm qualificações, que já têm dons, encaminhar para aquilo, procurar já encaminhar para uma profissão, porque vai ser parasita, não vai trabalhar por nada? Vai ser profissão herdeiro, vai esperar que você desencarne, deixe o que você lutou para que ele fique o resto da vida gastando o que você. Sabe, essa inversão de valores precisa ser pensada e fazer com que esses espíritos que a gente está recebendo em nossas famílias consigam levar adiante a programação que está sendo muito grandiosa, tá? Ajuda aí, porque tem muito espírito grande procurando casa para nascer e não está fácil. Tem uma senhora que comunicando, espírito grande, se comunicou, falou: Eu já procurei, eu fui à Argentina na vida passada, eu já fui até lá para ver se eu encontro algum parente que eu poderia nascer na casa deles, agora que eu preciso reencarnar. Até agora não achei, porque os espíritos maiores querem moral, eles querem casa amorosa, harmoniosa, para eles poderem vir e fazer o que tem que fazer para o planeta. Então, eu vou voltar a falar no mundo do porvir, lembrando aos inteligentes e honestos a importância de leiam os 5 últimos capítulos do Apocalipse. Lá está o aviso do que nós vamos passar. Não pode dizer que não foi avisado, porque o livro mais vendido no planeta é a Bíblia. Lá está também o aviso que vai ter uma renovação de tudo. Eu vi estes dias que já estão pedindo licença na Embraer para andarem com carros voadores. No meu tempo de criança, tínhamos o desenho dos Jetsons e eles andavam em carros voadores, mas para mim, na época, era desenho, ficção, faz de conta. Não, eles já existem e são lindos, vou te contar, lindos mesmo. Então, esses últimos 5 capítulos também falam, nos 2 últimos, do reino de Deus. Falam da justiça divina. Para todos os efeitos, tudo aquilo que a justiça divina vai fazer para controle, para manter no caminho reto quem sobrou. Porque são todos filhos do mesmo Deus. Os que vão nascer e os que vão criar os que nasceram. Deus não faz nada sem avisar, tá? Nós vamos ser muito sacudidos para ter mudanças. Todos nós, tá? Seja lá onde for que você esteja me ouvindo, não importa o país, nós vamos todos ser muito sacudidos, e sendo assim, a justiça divina vai mostrar que ela prevalece. E sabendo ou não, querendo ou não, gostando da ideia ou não, tanto faz, porque está avisado que vai acontecer. O principal para os adultos praticarem em favor da educação das crianças, repito, exemplo. A gente fala muito ao terminar as orações. É chegada agora, rezamos em conjunto, pedimos pelos que precisam. Agora, porta afora, é a nossa vez de dar exemplo. Nossa, em que hora? Todas. Todas. E ensinar a criança a não estragar a embalagem no supermercado, uma coisica assim. Não é teu. Não fura o plástico. Não é engraçado. Enfim, se a justiça divina não é de dar moleza, não dá moleza, porque ela corta reto e profundo, não pede palpite. Por que é que nós, pais, que a gente batalha tanto, estuda tanto para ser melhor, para dar o melhor em termos, claro, eu quero dar roupa,
um sapato legal, não de termos de beleza, um sapato confortável, que não entorte os pés da criança, um brinquedo muito legal, uma viagem onde ela pode aprender, mas também que a gente estude para dar conhecimento de espiritualidade, para a gente ser melhor na carne e fora dela perante Deus. Nós, ao darmos o exemplo, e a quem a gente deu o exemplo, surja feliz. A alegria de todo pai, né? Ainda sermos gratos por essa oportunidade, sem dar moleza, porque a justiça divina também não dá. Enfim, na verdade, com que cara eu vou enfrentar, sabendo de tanta coisa, na hora que eu desencarnar, pegar minha ficha, ó o que você fez aqui, aqui e aqui. A gente fica só de pensar, melhor ir atrás e arrumar, enfim. Que o homem pense na educação da criança. Eu querendo educar uma criança, eu devo ser educado primeiro, porque senão não vai educar. E aí, vamos lembrar que o cristianismo, o cristão, Jesus deixou o cristianismo, é moral, moral divina, moral, ética, padrões, o amor divino. Não estou falando de eu sou apaixonada pelo fulano. Não, é o amor divino. Reconhecer todos como meus irmãos, procurar ser útil ao coletivo. E as revelações que vêm através dos dons, que também são de Deus, que ninguém compra, vende, empresta. Por Deus, eles existem. Então, mães, mulheres, onde quer que vibre a chama do amor materno, do amor sublime, dos sentimentos, o mais sublime, né, dos sentimentos humanos. O recado que Oswaldo Polidoro deixava para nós mulheres, para os homens é outro pedido. Mulheres, coloquem a mão direita sobre uma Bíblia, sobre o Evangelho Eterno, e reza com o teu coração. Não precisa decorar palavra nenhuma, usa o coração por 1 minuto. Reza pelas crianças do mundo, porque faz aquela oração que vem do fundo da tua alma, sabe? Porque os perigos de agora estão muito fortes. No Evangelho Eterno tem a oração pela criança. Peçam às legiões mensageiras que protejam, que os adultos tenham juízo, ajudem a emanar esses pedidos, para que as crianças tenham, vindo do adulto, um mundo que foi forjado com menos erro, né? Com menos crimes. Então, vamos lembrar que perante Deus, eu e o meu filho pequeno, perante Deus, os dois somos crianças. Que inteligência temos eu ou meus filhos perante a inteligência suprema, infinita que é Deus? Hoje sou mãe de um que poderá ser meu pai, se eu desencarno hoje, ele pode ser meu pai, como aconteceu. Minha mãe é minha sobrinha, enfim, vamos educar assim. Vamos lembrar que perante Deus, nessa humildade, vamos dar graças a Deus, tem a oração. Chegar para os filhos e falar assim, lembrei, não sei se vocês usaram essa frase, mas mãe, todo mundo está indo nessa festa, por que você não quer me deixar? Porque você não é todo mundo. Você usou? Usa que dá certo, deu muito certo. Minhas filhas, uma vez só falei para elas, nessa festa vocês não vão. O palanque onde estava, assim, um palquinho, onde as pessoas subiam para dançar, quebrou. As amigas delas ficaram com o olho desse tamanho. Mas como? Mas a intuição fala. Fala para teus filhos, você não é todo mundo da tua classe foi. Hoje eu estou pedindo que vocês fiquem quietinhos em casa. A minha intuição diz que é melhor, sabe? Tem isso também. Então pega lá, a oração pela criança tem.
Eu vou ler, quer ver? Em nome da tua lei moral, do teu verbo exemplar e dos teus dons carismáticos, eu peço para que as tuas legiões angélicas ou mensageiras se imponham, lembrando para os adultos o dever fundamental de pôr paradeiro nesses tenebrosos desvios que estão forjando um mundo, para depois forjarem um mundo sem ódio, sem crime, sem imoralidade nenhuma ou tenebrosos exemplos. Esta é uma grandiosa oração, não é? Eu quero terminar, claro, porque vem vindo em maio, o Dia das Mães, eu peguei uma comunicação da Grande Mãe Maria, gravei, transcrevi. E ela, nesta comunicação, ela que foi a mãe de Jesus, ela que foi a mãe de Moisés, muita gente pode não saber. Aquela princesa que, achei essa criança. Ela pegou o bercinho, colocou no rio, no meio dos juncos, e, fui eu que achei, para poder criar. Então, são momentos, ela na comunicação fala, e com esta comunicação eu encerro. São momentos inesquecíveis para a família e para o espírito que entra para o banco da encarnação, agora que estamos vivendo. Tomara que as crianças nascidas neste planeta pudessem ter uma boa proteção dos pais, para que pudessem não se desviar no curso da vida, para que voltassem não ao plano de onde vieram, mas que quando desencarnarem voltem para planos superiores, onde o desabrochar do Deus interno fica cada vez mais fácil e mais fácil. E mais divino. Tudo lá é mais divino. Os pais que tenham muita consciência e encaminhem o espírito. Ela não fala a criança, o teu filho. Encaminhe este espírito que veio para o teu colo, o quanto antes. Deem os pais os melhores exemplos possíveis no dia a dia, nas conversas, no trato do dia a dia, porque se um espírito desse porte que você recebeu se desvia por causa de um mau exemplo seu, cabe aos pais isto. E eles, pais, serão responsáveis até a criança atingir a maioridade. Se houve um exemplo errado, conserta. Lembrar também que para uma criança não se dá, isso é como uma parábola, um exemplo, para comer para uma criancinha um grão inteiro de qualquer coisa para engolir. Para uma criança ainda pequena, a gente tem que esmagar e é o caldo que a gente dá, e não é a parte mais grossa. Ou seja, não adianta dar um conselho que ela não está nem entendendo ainda. Explica com palavras infantis aquilo que a criança vai poder entender. Ou seja, mastiga e dá o caldo. Aí ela vai entender aos pouquinhos. Ensinem, ensinem. Façam de tudo para que essa criança não seja analfabeta espiritual. Se puderem ensinar coisas do mundo, claro, ensinem coisas do mundo. Lavar uma roupa, enfrentar um curso, uma língua nova, mas tomem cuidado, porque por cima da lei de Deus ninguém passa. Vistam esse espírito que receberam no colo, que vocês agora têm nas mãos com a sabedoria divina, porque fora da carne não há melhor roupa do que esta. Então, vamos caprichar diante de crianças.